Segunda de Samuel 24. Quando é que devemos dar uma oferta ao Senhor? Quando vamos à presença dele. A Bíblia diz que você deve dar o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu quero-vos mostrar o que aconteceu com um homem, com um rei. Rei Davi. Mas eu vou ler, 2 Samuel 24. Porém o rei disse a Araúna, não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim David comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali David ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Será que tudo fazemos, ou que fazemos para Deus, tem que ter um pagamento? Ou que aquilo que damos para Ele é por o amar? Por agradecimento de tudo o que Ele tem feito por nós. Tudo aquilo que nos tem livrado, tudo aquilo que nos tem abençoado, tudo o que nos tem dado. Vamos semear ao Senhor. Amém? Obrigado, Pai. Ainda com alegria como o sol brilhará e Deus o recompensará. Ainda com alegria como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilhará. Ainda com alegria como o sol brilha e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. É um privilégio poder semear no teu reino e crer em ti. Sabendo que és tu que fazes operar todas as coisas e és tu que nos abençoas ricamente. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a teu nome. Cantares 2.15. Vamos abrir em Cantares 2.15. O título da mensagem de hoje tem tudo a ver com o que estamos a passar agora. Bola de neve. E você, tudo o que estamos a passar agora, estamos agora em Portugal, estamos no verão, calor, e você está-me a falar de bola de neve? Sim, é para refrescar as ideias. Porquê bola de neve? Quando nós agarramos numa pequena bola de neve e a levamos para o topo de uma montanha e largamos a bola, ela, à medida que vai descendo, vai se tornando cada vez maior. E muitas das vezes são os pecados que nós fazemos é dessa forma. Começa sempre com algo muito pequeno, algo que não parece mal, algo que não foi feito com intenção, mas depois, se não temos cuidado, se não há arrependimento imediato, se não há mudança de atitude, se torna uma grande bola. Veja o que está aqui. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, que as nossas vinhas estão em flor. Também é as coisas grandes que não podem mandar baixo, mas muitas das vezes são as pequenas coisas. As coisas que nós pensamos que não têm muita importância.
As coisas que às vezes nós achamos que não faz mal ou que não foi assim tão grave. Achamos nós. Para Deus, há alguém que faça um erro, seja qual for o tamanho, continua a ser um erro. Alguém pecou, pequeno ou grande, continua a ser pecado. E eu quero que você entenda, do ponto de vista de Deus, como Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas que Jesus se manifestou para destruir esse pecado, para tirar o povo e resgatar o povo do pecado e transportar para o reino de seu Filho, para o reino de seu amor, Jesus. Através do arrependimento genuíno das pessoas. Eu posso me lembrar de situações que aconteceram comigo que eu achava que não havia mal. Uma delas foi, umas vezes, eu estava... eu não jogo nenhum não tem a ver com jogos normais de videogames ou de coisas, não tem a ver com isso, tem a ver com jogos que incluem dinheiro. Eu não jogo. Não gosto, nunca jogo, sempre evitei de jogar. Mesmo até rifas e tudo isso, eu não... Houve uma altura da minha vida que nós fazíamos isso, mas era por piada. O que saía não tinha quase valor nenhum, era só mesmo por piada que nós estarmos juntos a fazer isso em família. Mas houve uma altura que me perguntaram se eu queria comprar uma rifa para uma determinada festa que havia em agradecimento ou consagração a uma imagem de escultura, a uma santa qualquer. Eu estava há pouco tempo na igreja, achei que não havia mal, comprei a rifa e depois quando eu saí lá comecei a sentir um peso dentro de mim. Eu tinha feito algo que tinha desagradado a Deus. Pedi perdão a Deus, imediatamente rasguei a rifa, mesmo que saísse alguma coisa já era nula porque eu já tinha rasgado. E eu comecei a perceber o que é que desagrada a Deus. A quem é que nós estamos a honrar? A quem é que nós estamos a dar agradecimentos? E eu lembro-me que a partir daí comecei a ter mais cuidado com algumas coisas, algumas pessoas. E você pensa, mas para viver uma vida assim, como é que nós vamos saber quando realmente é através do nosso relacionamento com Deus? Deixa-vos contar algo que aconteceu na Bíblia ao rei Davi. Vamos abrir em 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11, versículo 1. As coisas não vêm até nós quando nós estamos preparados para elas. As coisas vêm para nós quando nós estamos à vontade, descansados, não pensando que há alguma coisa de mal pode vir. Eu lembro-me principalmente uma vez, eu fui a uma reunião de homens de negócios, e nessa reunião de homens de negócios, um pastor estrangeiro, penso que inglês, começou a falar sobre adultério. A minha primeira reação
eu agarrei e fiz assim, não, isto não é para mim. E Deus me disse, não, ouve-o. E eu então inclinei toda a minha atenção para ele. E eu percebi o que é que Deus queria dizer. Apesar de eu, dentro de mim, achar e acreditar que adultério não era para mim, que eu nunca iria fazer, eu tinha que ter cuidado. E a minha audição, ao ouvi-lo, eu percebi que há cuidados que eu tenho que ter para evitar que alguma coisa possa acontecer, mesmo eu não querendo. Veja aqui. E aconteceu que, portanto, 2 de Samuel 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi, que normalmente um homem de guerra costumava ir para a luta, desta vez não. Ficou em casa a descansar. Versículo 2. E aconteceu, à hora da tarde, em que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Se ele tivesse ido para a guerra, ele nunca teria visto a mulher. Mas porque estava descansado, porque não estava em luta, estava relaxado, ele viu algo que ele gostou. A mulher estava-se lavando, normalmente nós quando tomamos banho estamos todos nus, ele deve ter visto toda nua e era formosa, era bonita. Ele então tentou saber quem era ela e descobriu que era a mulher de um dos seus guerreiros. E então mandou-a chamar. Versículo 4, portanto passamos o 3. E então enviou Davi mensageiros e mandou-a trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, já que ela tinha purificado a sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Davi errou. Ele tinha várias mulheres, ele tinha várias concubinas. Precisava ele de outra mulher? Não. Foi apenas por capricho. E mais grave ainda, ele fez isso com a mulher dos seus guerreiros. A mulher, depois de deitar com ele, mais tarde, virou-se para ele e disse que ela estava grávida. Ele, querendo tapar o seu erro, tendo justificar, mandou chamar o guerreiro dele que voltasse da guerra para que viesse para casa e então se pudesse deitar com a sua esposa para tapar o erro que Davi tinha feito. Ele voltou, mas não se deitou com a esposa. Antes ficou a dormir à porta do palácio porque ele dizia: estão os meus colegas a lutar e eu estou aqui. Ele viu que ele não se deitou com ela. E então escreveu uma carta ao comandante a dizer: vão para a frente de batalha. Quando estiverem na frente de batalha, colocam-no à frente e cheguem-se para trás e deixam que ele seja morto pela espada dos inimigos. O comandante recebeu a carta, não sabia o que é que estava a passar, mas apenas obedeceu. E Urias foi morto. Depois de ele ser morto, Davi mandou chamar, depois do tempo de luto, mandou chamar e ficou com ela, como mulher. Eu quero que vocês vejam aqui no fim deste capítulo, 2 de Samuel 11, 27.
2 de Samuel 11, 27, no final deste capítulo. E passando o luto, enviou Davi a recolher em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus vê tudo o que nós fazemos. Tudo. Nós podemos até esconder homens e conseguir durante toda a nossa vida esconder alguma coisa aos homens e os homens nunca vão saber. Mas aos olhos de Deus, tudo é exposto. Natã, o profeta de Deus, aparece a Davi e conta-lhe uma história sobre alguém que tinha vários bezerros e havia um homem que só tinha um bezerro. Mas o homem rico escolheu matar o bezerro desse homem que só tinha um para dar aos convidados. Davi, quando ouviu esta história, ficou indignado e disse: esse homem é digno de morte, ele deverá pagar 4 vezes mais daquilo que fez. E Natã, o profeta, olhou para ele e disse: esse homem és tu. E veja o que é que Deus disse em 2 de Samuel 12, 10. 2 de Samuel 12, 10. Depois de Samuel dizer que é ele, por causa do que ele fez, lhe disse isto: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque o que te fizeste em oculto, eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. No versículo a seguir, Davi se arrepende, pede perdão, mas o mal já estava feito. O que é que aconteceu? Aquele relacionamento com esta mulher, a mulher do Urias e Urias, teve um filho e esse filho veio a morrer. Foi a primeira morte. Depois, o filho mais velho, Davi teve filhos de várias mulheres. O filho mais velho gostou de uma meia-irmã, gostou dela, forçou-a a deitar-se com ele, violou-a e depois não quis mais saber dela. Outro irmão, sobre disso, recolheu-a em casa e não gostou nada da piada do que é que aconteceu. 2 anos mais tarde, o irmão que recolheu esta irmã matou o irmão mais velho. Depois disso, esse mesmo agarrou e tentou e usurpou o trono do seu pai Davi. Davi e os seus guerreiros tiveram que fugir. E Absalão, aquele que tinha tomado o reino de Davi, deitou-se com as concubinas do rei, com as mulheres do rei. Exatamente o que Deus disse: o que tu fizeste em oculto, eu farei com que toda a gente saiba. Este Absalão agarrou, depois a andar, a cavalgar, ficou preso pelos cabelos. O guerreiro, o comandante das tropas, soube disto, foi atrás dele e matou-o.
Davi chorou a morte dele, mas ele voltou a reinar. Anos mais tarde, outro filho seu tentou usurpar o trono, mas já na velhice, Davi disse que o trono era para o novo filho que tinha nascido, Salomão. Para acabar tudo isto, no tempo de Salomão, já Salomão sendo rei, o irmão que tentava conquistar o trono e que não conquistou, submeteu-se a Salomão, mas depois foi pedir à mãe dele para lhe dar uma mulher. E essa mulher era a última mulher que se deitou com o rei, embora o rei não tinha tido nada com ela. Ela só estava com ele para aquecê-lo. A mãe, não vendo mal disso, foi falar com o filho Salomão, e o filho, quando ouviu disso, porque quem se deitar com a mulher do rei é rei. E Salomão disse: tu estás a ouvir o que é que me estás a pedir? Já agora pede o trono para ele. E mandou-o matar. A espada não se apartou da casa de Davi, por causa do erro dele. Porquê que eu vos estou a contar aquilo que Davi fez? Para você entender que nós erramos. Todos nós erramos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nem um sequer. E eu quero vos fazer entender uma coisa. Errar, infelizmente, é algo que pode acontecer na nossa vida. Às vezes por descuido, outras vezes com intenção, outras vezes enganados. Muitas das vezes nós agarramos e ouvimos, não, eu agora vou ouvir isto, vou fazer a vontade de Deus, mas porquê? Se toda a gente à minha volta não faz. Se toda a minha gente não dá dízimo, porquê que eu hei de dar dízimo? Se toda a gente à minha volta e aquelas pessoas que eu conheço não andam na igreja nem servem a Deus, porquê que eu hei de estar a servir? Eu vou-vos dizer uma coisa. Vocês sabem a diferença entre Abraão e o resto das pessoas naquela altura dele? É que Abraão andava com Deus e foi ricamente abençoado. E os outros não andavam com Deus e não foram abençoados. Não, então vamos andar com Deus para podermos ser abençoados. Mas só por isso você vai andar com Deus. Eu não sei se você se reparou, mas hoje levantou-se. E quando se levantou, você estava vivo. Não se reparou nisso. É que nós nunca pensamos nos pequenos pormenores. Graças a Deus que você estava vivo. Porque eu sei de muitas pessoas que dormem e que não acordam. Se temos algo a agradecer a Deus, não será primeiramente pela nossa vida? Mas você não sabe o que é acontecer na minha vida, é isto, é aquilo, aquilo outro, isto não está bem, aquilo não está bem. Vamos começar por um ponto. O que é que nós fizemos para provocar certas coisas? Porque Davi provocou o que fez. E nós, o que é que fizemos para provocar? Convém nós fazermos uma checklist, por assim dizer, fazer uma lista daquilo da nossa vida, fazer uma revisão daquilo que nós estamos a fazer. Nós estamos a fazer algo que agrada a Deus ou desagrada a Deus? Porque, então, mas Deus vai me punir por isso? Não. Ele não vai punir. Ele vai retirar a sua proteção. E o diabo vai fazer de tudo para o destruir. Eu lembro-me principalmente quando eu aceitei Jesus, eu ouvi falar sobre isto e comecei a pensar. E então o que é que eu fiz? Eu fiz uma lista de tudo aquilo que eu achava que tinha errado, que não tinha feito coisa de boa perante Deus. Fiz essa lista e um por um eu fui falando
pedindo perdão a Deus por cada coisa que eu fiz. Isso quer dizer que, pronto, a partir daquele dia ficou tudo resolvido? Não, a partir daquele dia eu me aproximei mais de Deus. Mas, infelizmente, continuei a errar. E, felizmente, continuei a pedir perdão a Deus. E Deus me mostrava, com incidentes às vezes e com coisas que eu sentia, que eu estava a fazer algo errado. Eu posso lhe dizer que uma vez, com a minha esposa, não houve discussão alguma, eu é que estava chateado com ela. E eu meti-me dentro do carro e fui trabalhar. E quando fui trabalhar, o meu carro avariou. E eu ainda fiquei pior. E lembro-me, à meia da noite, isto foi perto da meia-noite, à meia da noite, às 3 da manhã, eu estava a orar. E Deus me disse, isso aconteceu porque não perdoaste a tua esposa. Eu depois telefonei para ela, pedi-lhe perdão pelo que eu tinha feito, pela atitude que tinha feito. Deus me abençoou. A Bíblia diz que nós não perdoamos aos homens, Deus não nos perdoa a nós. E às vezes mal não virá homem sem causa, não é? Às vezes é sempre mal não virá homem sem causa. O que é que nós estamos a provocar para que o diabo possa tocar na nossa vida? O que é que nós estamos a fazer? Faz toda a diferença. Querem ver outra coisa? Segunda de Samuel 21, versículo 1. Segunda de Samuel 21, versículo 1. Nós temos que interpretar os sinais. Nós temos que ver os sinais da nossa vida. Porque há coisas às vezes que nós dizemos, não, isto aconteceu porque aconteceu. Não, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nada. Querem ver? E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou aos Jebuenitas. Vamos ver uma coisa. Mal vem um povo, não por causa do rei de agora, mas por aquele rei que tinha morrido. Consequências do nosso passado, consequências dos nossos pais, avós, bisavós e tudo isso. Convém você saber um pouco da sua história para saber se já tirou da sua vida tudo aquilo de errado que já fez, que já fizeram. Porquê? Porque a palavra de Deus diz que visitará a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não, mas como é que Deus pode fazer isso? Eu volto a dizer, não é Deus. Se Deus nos ama, dá o seu filho por nós, não quer o nosso bem. Agora, Deus não pode pactuar, nem ser conivente, nem aceitar o pecado. O que ele faz é retirar e dar asa ao diabo a poder entrar na vida das pessoas. Você convém saber a história dos seus familiares, saber o que é que eles fizeram, onde é que andaram. Às vezes consultaram bruxos. Às vezes fizeram outras coisas, dobraram o joelho a imagens de escultura.
E você vai dizer, não, mas foram eles que fizeram. Mas você tem que pedir perdão por isso. Você tem que se arrepender e cortar tudo isso da sua vida. Não só dos seus pecados, mas também dos pecados dos seus familiares. E ouça, veja o que é que Deus diz. É muito importante. 1 de João 1,8. 1 de João 1,8. Lá no final da Bíblia, 1 de João 1,8. Primeira de João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se nós pedimos perdão a Deus genuinamente, se nos arrependemos perante Deus, Deus nos perdoa. E Deus nos perdoando, ficamos livres daquele pecado. Eu lembro-me, principalmente, houve um dia que eu estava a orar, e lembrei-me de uma coisa errada que fiz. Eu disse, perdão, Pai, pelo que fiz. Depois de fazer isto, continuei a orar e voltei-me a lembrar. E quando voltei-me a lembrar, eu voltei a dizer, perdão, Pai, pelo aquilo que fiz. E Deus me disse, de quê? E eu fiquei, naquela altura, parei. Desculpa, Senhor, mas fiquei confuso. Não sabes tu o que eu fiz? E Deus me disse, dos teus pecados não me lembro mais. E eu percebi, eu tinha pedido perdão a primeira vez. Ele apagou por completo aquele pecado da sua memória. Por isso é que ele me estava a perguntar de quê? Quando você erra e pede perdão a Deus genuinamente, verdadeiramente, Deus apaga e acabou. Muita gente às vezes agarra e martiriza-se, e agarra e culpa-se por causa daquilo que fez, e que faz continuar isso durante anos e anos. E não é isso que Deus faz. Quando você vai a Deus e pede perdão a Deus, genuinamente, verdadeiramente, Ele perdoa. E perdoando, acabou. Esse pecado acabou para Deus. E é assim que nós devemos perceber e entender a vida. Errar, infelizmente, mas eu lhe digo, infelizmente, todos vamos errar. Todos. Mas o que percebemos é que, ao errarmos, Deus nos dá a hipótese de voltar atrás, ou antes, não de refazer aquilo, mas de apagar aquilo de nós, de nos perdoar por aquilo que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Como? Pedindo perdão a Deus. Pai, eu te peço perdão por aquilo que eu fiz. E no meio daquilo que fez. E Deus, que é fiel e justo, nos perdoa e nos purifica. É a única forma de nós podemos continuar a andar em Deus, com Deus, e não ter consequências por causa daquilo que fizer. Entenda uma coisa. Se você não fizer nada, vai haver consequências. Se você continuar a insistir, vai haver consequências. E você vai dizer, não, mas como é que Deus pode fazer? Volto a dizer, não é Deus. Se mais coisas não nos acontecem à nossa vida, é porque Deus é o nosso escudo e a nossa proteção. Porque se não fosse assim,
o diabo já nos tinha morto, já tinha feito todo o mal sobre nós. Mas porque nós continuamos a andar em Deus, confessando os nossos erros, arrependemos-nos, Deus nos protege, porque é Ele que protege. Era Ele que protegia a Israel. Quando um rei pediu a um profeta para amaldiçoar e ele não conseguia amaldiçoar. E ele disse, manda as tuas mulheres para o meio deles e eles prostituírem-se. Quando se prostituírem, aí eu já posso amaldiçoar. E foi isso que o rei fez. E exatamente montes deles morreram, israelitas, porque pecaram perante Deus. Porque até essa altura nenhum mal podia chegar a Israel, porque eles estavam livres do pecado. Quando nós andamos nesta vida, muitas das vezes coisas podem vir até nós. Ouça, muitas das vezes nos fazem mal de tal forma que nós ficamos revoltados. Mas a Bíblia diz para não se pôr o sol sobre a nossa ira. Quer dizer que temos um tempo, mas temos que nos arrepender, temos que pedir perdão a Deus, temos que agarrar e perdoar essas pessoas para que não venha sobre nós a maldição de não ter perdoado essas pessoas. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Alguns poderão dizer, mas eu não acreditei nisso. Ou se você acredita ou não acredita, o problema vai ser seu. As consequências, depois você vai dizer, não teve a ver com isso, teve a ver com a vida, isto acontece a um e a outro. Até quando não acontece a uma determinada pessoa, o que é? Essa pessoa tem sorte. Não, essa pessoa tem Deus. É a diferença. Essa pessoa tem Deus na sua vida. Eu vi o que aconteceu aos meus filhos e vi como Deus os abençoou e os libertou. Mal não virá homem sem causa. Estamos apenas uma criança, sim. Apenas uma criança. Mas que Deus tirou a proteção e que o diabo pôde tocar. Virão a ti por um caminho, mas fugirão por 7, é o que a palavra de Deus diz. E realmente vieram, o diabo tentou contra os meus filhos, mas não conseguiu, porque imediatamente Deus tomou. Ouça, nem tudo é por causa do erro, do pecado, mas muitas das coisas que vêm até nós têm a ver com a consequência do diabo tentar nos matar, tentar nos destruir. O que é que nós estamos a fazer? Como é que nós estamos a andar? Por isso é a importância de nós buscarmos a Deus para que Ele nos mostre exatamente como Davi fez. Buscou a Deus para tentar saber porquê daquela seca. Porquê não estavam a ser abençoados. E Deus lhe mostrou que tinha a ver com o rei anterior. O que é que nós estamos a fazer? Às vezes nós nos habituamos de tal forma de andar perante a bênção, quando não acontece a bênção, o que é que acontece? Aconteceu mesmo com Josué. Josué agarrou, mandou lutar, mandou poucos homens para lutar por um determinado sítio, e quando chegou eles foram alguns mortos, outros fugiram. E José disse, Senhor, tu és connosco, como é que isto foi acontecer? E Deus lhe mostrou, houve alguém que desobedeceu no meio de ti. Ficou com o ouro que não devia ter ficado, ficou com prata que não devia ter ficado, ficou com uma capa que não devia ter ficado. E ele foi andando até descobrir o homem e disse, e perguntou-lhe, faz-me saber o que fizeste. E ele contou o que fez. Foram buscar as coisas, destruíram as coisas e destruíram a sua família toda. E então a bênção voltou para Israel. Nós, da mesma forma, nós temos que destruir completamente o pecado. Nos arrependermos genuinamente daquele erro que nós estamos a fazer. Para quê? Para que a bênção chegue à nossa casa, à nossa vida. Não faça como aquela bola de neve. A bola de neve fica lá em cima no cume e quando a largamos ela começa cada vez a tornar-se maior, maior, maior. Porque aquele pecado que você podia ter arrependido e mudado
fazia parar com que aquela bola parasse de andar. Mas em vez disso, você agarra e vai tapando, justificando e cada vez vai se tornando maior até que atinge a sua vida e provoca maldição na sua vida. É muito fácil. É mais fácil apagar um fogo, um fósforo ou uma fogueira ou apagar uma mata a arder. Eu acho que é mais fácil apagar um fósforo, não é? Ou uma fogueira. Da mesma forma, não tente justificar os erros que você faz. Não, eu fiz isto por causa daquela pessoa. Eu fiz isto por causa da outra pessoa. Você fez. Você errou. Assuma o erro. E peça perdão. Mude a sua vida. Ouçam, eu tive alturas na minha vida que eu achava que não tinha feito nada de errado. Houve uma vez uma situação em que eu agarrei e trouxe a glória para mim, não dando a glória a Deus. E Deus não gostou disso. E tive consequências nesse mesmo dia, horas mais tarde. Eu pedi a Deus que me mostrasse o quê, Ele mostrou o que era, eu pedi perdão a Deus, e no dia a seguir eu estava a chamar a mesma pessoa que eu tinha falado, a dizer, ouve, tudo isto aconteceu por causa de Deus, não por causa de mim. Dai glórias a quem de glória. Dai honra a quem de honra. E sabei que, ao fazermos isso, nós estamos a trazer bênção para as nossas vidas. Todos nós, de uma forma ou de outra, num dia ou outro, e às vezes, umas vezes sem querer, outras vezes por querer, outras vezes sabendo, e erramos, pecamos perante Deus. E Deus sabe disso. Por isso é que enviou Jesus à Terra. Para que nós, ao pedirmos perdão, Ele nos pudesse justificar através da morte de Jesus que aconteceu. Mas eu quero terminar falando outro versículo bíblico para você entender o quanto Deus confia em nós e nos quer para Ele. Tiago 5,17. Vamos a Tiago 5,17. Onde é que está o Tiago? Tiago 5,17. Tiago 5,17. E diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orando, pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que aqui está a dizer era que Elias era um homem igual a nós, com os mesmos erros, com defeitos, com tudo isso. E, no entanto, ele orou e as coisas aconteceram. Portanto, entenda que os nossos pecados façam separação entre nós e Deus. Portanto, vamos afastar os pecados da nossa vida. Vamos buscar e ver os erros que fizemos para tirá-los da nossa vida, para que então possamos orar e as coisas acontecerem. No nome de Jesus. Não deixe que uma pequena bola de neve se transforme numa bola muito grande que vai atingir a sua vida. Não permita que o diabo entre na sua vida. Lembro-me que aconteceu comigo e eu estava na igreja, eu estava como assistente e de repente senti uma valente dor nas costas. Quando aquilo me acontecia eu não ficava sem mexer. Pedi para ir para o lado e eu comecei a buscar a Deus, a saber o que é que eu tinha feito, o que é que eu tinha errado. Comecei, Pai, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz, que não te agradou, em nome de Jesus. Eu perdoo a todas as pessoas que me magoaram, no nome de Jesus. E logo a seguir eu comecei a dizer,
Satanás, liberta o meu corpo. Eu te ordeno no nome de Jesus. Eu estou curado. Porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. E depois de ter feito isto, deve ter ficado uns segundos com os olhos fechados. Quando abri, levantei-me e as dores tinham desaparecido por completo. E desde essa altura até hoje, com algumas lutas pelo meio, eu tenho estado e permanecido curado das minhas costas. Entenda uma coisa. É o pecado que faz separação entre nós e Deus. O que é que nós estamos a fazer que desagrada a Deus? Basta você ficar quieto, orando, buscando a Deus, e Ele lhe mostrará o que está errado. O que você fez que não agradou a Deus. Arrependa-se, mude a sua atitude, peça perdão. E Deus o coloca de volta à direita de Deus Pai, sentado hierarquicamente à direita de Jesus. Acima de todo o principado, toda a potestade, todo nome de seu nome. Então, como é que nós estamos a andar? O que estamos a fazer? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos dizer, Pai, olha, infelizmente erro, Senhor. Por isso eu te peço perdão. E peço a tua ajuda. Mostra-me em mim e a toda a minha família aquilo que estão a fazer que não te agrada, Senhor. Tua palavra diz: nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará até nós. Nós acreditamos nisso. Mas temos que andar contigo, Senhor. Porque sem ti, nada podemos fazer. Por isso te pedimos perdão, Pai. Por nós, pelos nossos familiares, por tudo o que fizeram, que não te agradou e te magoou. Te pedimos perdão em nome de Jesus. Também perdoamos aqueles que nos magoaram, que se levantaram e fizeram coisas que não foram boas para nós. Perdoamos a essas pessoas, Senhor, no nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela tua proteção, pelo teu amor, pelas tuas bênçãos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Amém. Uma boa semana.